A morte não vem sozinha. Ela carrega junto com ela um renascimento, uma nova oportunidade, um perdão, um acordar, um despertar, um olhar com atenção, com presença. A morte, ela existe. Quando ela vem, ela nos mostra o final de um ciclo, mas o início de outro. Assim como a fonte da vida é infinita, está sempre ressurgindo de uma forma diferente. E a morte é como se fosse a porta para que isso acontecesse. A porta onde se abrisse o lugar para o novo. Nós fomos condicionados a acreditar que a morte era um sofrimento, porque ela demonstra uma perda. E sim, ela demonstra uma perda, ela é uma perda. Mas ela é uma perda do velho para dar lugar ao novo. E na vida, a evolução é constante. Isso significa que todas as coisas que vêm uma após a outra sempre vem trazendo algo que não tinha na que se foi. Traz um olhar diferente, um olhar maduro, uma nova consciência, uma visão mais expandida, mais clara, mais entendida. E a morte ocorre em todos os instantes, ocorre na vida como um todo, assim como tudo o que está em miniatura na nossa volta acontecendo diariamente a todo instante, é uma pequena demonstração do que acontece na grandiosidade da vida como um todo. E ainda bem que a morte acontece, porque ela nos traz uma nova oportunidade. Até mesmo durante toda a vida, nós estamos vivendo. E aí o aprendizado que a morte nos traz, muitas vezes, é de até mesmo valorizar a vida, valorizar principalmente o momento presente, em decorrência de estarmos imersos na vida, na rotina, nos nossos deveres. Muitas vezes esquecemos de valorizar aquelas coisas que são realmente importantes, que são infinitas, sentimentos verdadeiros, conexões entre nós, entre pessoas, entre a vida, entre a natureza, nossa conexão com Deus. E a morte coloca esse limite para nos fazer olhar para ela, para nos fazer direcionar a consciência para o que eu tenho que valorizar. Então a morte, quando ela acontece, até mesmo de uma forma física, quando uma pessoa parte e deixa esse corpo físico, ela traz com tudo isso um aprendizado para ela e para as pessoas que estarão observando aquilo, que tem uma conexão com ela. Talvez não valorizamos toda a nossa vida ou todo o momento em que aquilo esteve conosco, e aí a morte vem para nos fazer a perceber que deveríamos ter valorizado. Mas a morte vem para trazer esse aprendizado. E muitas vezes isso faz parte da vida. Não ter valorizado e perceber que deveria ter valorizado apenas quando partiu. A morte vem para trazer essa consciência. Eu costumava pensar e colocar a ideia de que a morte não existe, a morte é uma ilusão. E sim, a morte, como um sofrimento, é uma ilusão. Mas a morte, sendo uma libertação, é realidade. É o que faz parte dessa vivência, desses ciclos da natureza. Se na natureza nada se perde, tudo se transforma, isso não é diferente com todo o resto da vida, isso não é diferente com nós, com o nosso espírito.
não existe perda, existe renovação, existe uma nova oportunidade. A morte vindo para nos trazer uma consciência, para nos trazer um olhar presente, ao mesmo tempo que vem com muitos aprendizados, nos tornando mais maduros. No dia a dia nós estamos morrendo. Quando dormimos e quando acordamos, já somos outra pessoa. Talvez esses detalhes são tão sutis que nós nem percebemos o quanto morremos, porque acontece na sutileza da nossa vida, em cada pensamento, em cada olhar para aquilo que está vindo até nós. Então, quando nós permitimos a morte fazer parte da nossa vida, quando aceitamos e acolhemos ela, sem medo dela, começamos a caminhar junto com a vida, porque a natureza da vida é isso. Pelo menos aqui nessa experiência, aqui nessa vida, aqui nesse planeta, essa é a natureza da vida. Isso aqui não é eterno. Essa vida aqui, essa vivência, não é eterna. E ainda bem que ela não é eterna, porque justamente por ela não ser eterna, que ela nos traz todo esse aprendizado, traz todo esse amadurecimento para essa vida e essa experiência que nós viemos aqui para ter. Nós apenas viemos aqui para ter. Onde limitamos a nossa consciência, onde nos colocamos a sentir todas essas emoções, nos colocamos a estar limitados para ter um olhar para a vida, para o motivo que estamos aqui, para evoluir como espírito. Então sim, a morte, ela existe. E ainda bem que ela existe. E a morte não é algo ruim. Não é fácil nos desapegarmos dessas crenças que são construídas há milhares de anos. Não é fácil. E quando nós estivermos frente a frente com a morte física, seja de uma pessoa que amamos, do momento, ou até mesmo a nossa, vai ter um sentimento muito grande envolvido dentro disso. Nós não devemos segurar isso. Não devemos evitar sentir achar que é errado estar sofrendo pela morte. Mas é importante olhar para esse sofrimento, para esse sentimento que estamos tendo ao nos desprendermos de algo, olharmos para isso como algo que está fazendo parte da vida e que nada na vida escapa disso. Então, durante toda a nossa existência, a morte vem nos ensinando e nos mostrando. Tu está sempre morrendo e renascendo para uma nova pessoa. Permita que isso aconteça. E aí, quando no fim dessa vida isso acontecer, olharemos para isso da mesma forma. Renasceremos, não para outra vida carnal, mas renasceremos como espírito, talvez um espírito mais maduro, com outras possibilidades, com algo inimaginável para essa mente racional. Mas que através dessa mente racional nós nos colocamos aqui para olhar para a vida através disso, para fazer com que a razão e o espírito, a emoção, vivam juntos e passam pela experiência como tiver que ser. Mas não tranquemos o processo da morte, porque ela está sempre acontecendo. A cada instante, a cada detalhe, a cada pensamento, a cada arrependimento. Então, dentro da morte tem todos esses aprendizados. Aceitamos a morte, procuramos ver a beleza, né?